Olá, paz do Senhor Jesus, boa noite. É sempre bom estar aqui e aquilo que é importante para mim talvez seja importante para você. Hoje nós vamos falar de rejeição, algo que mexe muito com a gente, algo que faz fissuras terríveis, consequências muito complicadas e dependendo, se não tiver um manejo adequado, a gente carrega, né, esses esquemas do abandono para o resto da vida. E eu queria falar hoje de um personagem bíblico que sofreu rejeição, né? E é claro que da maneira certa, do jeito certo, com as motivações certas, essa pessoa que é Lia gerou um filho que foi aí tanto o Levi, né, que marcou o contato do povo com Deus, né, os levitas que cuidavam das coisas do Senhor, tanto Judá, né, que foi a tribo que gerou o nosso querido, amado Salvador Jesus. Boa noite, a paz, Anderson. Então, Lia, essa mulher, e eu queria falar dela hoje, e as consequências e as bênçãos da sua geração. Bom, para a gente não perder o fio da meada, boa noite, querido. Deus abençoe a sua família também. Para a gente não perder o fio da meada, eu vou ler Gênesis no capítulo 20, no capítulo 29, no versículo 32, 33, 34 e 35. Vai ser esse texto que a gente vai basear a nossa reflexão de hoje. Bom, primeiro eu queria falar um pouquinho de Lia, tá? E queria levantar aqui algumas questões, alguns intertextos e contextos que eu acredito ser interessantes. Primeiro que Lia era uma menina que foi rejeitada desde a infância. Tá? A prova disso é que seu pai acredita que ela é feia, acredita que ela é inadequada, acredita que ela jamais estaria à altura de encontrar alguém que poderia amá-la de verdade. Porque pensem comigo, se seu pai Labão reconhecesse a beleza de sua filha, se seu pai reconhecesse as virtudes de sua filha, se seu pai não inferiorizasse a sua própria filha, ele jamais a entregaria a um homem que não a ama. Não é verdade? Porque, exemplo, eu acho a minha filha uma pessoa sensacional. E eu jamais a motivaria a ficar com alguém que não a ame, né? Então, tamanha era a perspectiva. Aí eu fico conjecturando a criação de Lia, né? Ah, Lia, você não vai conseguir casar. Ah, Lia, você é muito feia, ninguém vai gostar de você. Ah, Lia, você é vesga, eu sou vesga também, por isso que eu me identifico com Lia. Lia, você é vesga, então ninguém vai te amar. Ah, Lia, você se desencalhar vai ser um milagre. E Lia, você vai ficar para titia. E a Lia, ela viveu uma vida inteira sobre esse estigma, sobre esse estereótipo. Lia nunca vai ser a escolhida. Lia nunca vai ser amada. Lia nunca vai ser querida. Então, para casar Lia, eu preciso enganar alguém. Para casar Lia, eu preciso manipular alguém. Para casar Lia, eu preciso ser desonesto, porque ninguém seria capaz de amar Lia. E aí aparece Jacó, apaixonado por Raquel, não é? Na verdade, Jacó, ele é apaixonado por Raquel e não por Lia. Mas o seu pai coloca em cima de Lia um estigma tão grande que Lia cresce uma jovem se sentindo não digna de ser amada, não digna de ser querida, não é? E quantas das vezes a gente também se encontra nessa situação? A gente acha que a gente não merece amor. A gente acha que a gente não merece afeto. Oi, Carla, tudo bom, querida? A gente acha que a gente não merece um amor. A gente acha que as pessoas
ficam com a gente com segundas intenções. Por exemplo, uma pessoa fica com a gente só porque a gente está lavando, passando, arrumando, cozinhando ou provendo. Acontece muito em um site terapêutico, quando eu pergunto assim, por que o seu marido te ama? E essa paciente diz, não sei. Costumam perguntar aos maridos, por que sua mulher te ama? E ele diz, não sei. Geralmente a gente não sabe por que as pessoas nos amam, porque a gente acha que o amor é resultado de algo que a gente faça e não de algo que a gente é. E isso é algo gerado lá na infância, né? A nossa fonte de amor são os nossos cuidadores. E quando os nossos cuidadores não deixam claro que nos amam pelo que nós somos, né? Por causa do nosso temperamento, do nosso jeito, das nossas qualidades, dos nossos defeitos, né? Quando os cuidadores ficam condicionando o amor, a gente tende a achar que nós não merecemos amor. E essa é a fissura da rejeição. E Lia tinha essa fissura da rejeição. Então ela casa com Jacó nessas condições, na esperança de que ele um dia a ame, na esperança de que um dia ele a aceite. E ela tem 4 filhos na esperança desse amor. O primeiro filho é o Rúben. E aí eu queria falar um pouquinho da característica de Rúben. Rúben, ele veio numa proposta de esperança. Lia pensou assim, se eu tiver um filho, esse homem vai me amar. Então ela tem o Rúben. E o Rúben nasce com essa aflição, com essa ansiedade, com esse objetivo, com essa motivação. Então Lia coloca sobre essa gestação toda a esperança de conseguir um amor. E é interessante porque uma pessoa que tem uma fissura da rejeição, a primeira coisa que ela vai fazer é tentar de tudo para conquistar um amor. Ela vai fazer de tudo para conquistar alguém que a ame. Ela vai fazer de tudo para ter o afeto. E aí vira um escravo, vira um dependente emocional, porque ela só pensa no amor. Ela só pensa em ser aceita por alguém. Ela só pensa em ser amada por alguém. Ela só pensa em pertencer, em ser importante para alguém. E aí, esse estereótipo, essa fissura, esse buraco emocional vai fazendo com que você atropele a sua vida, atropele as suas vontades, atropele o seu querer, atropele você. Tem gente que muda o seu próprio self para dar conta de um relacionamento, seja litúrgico, seja amoroso, seja de amizade fraternal, enfim. Existem pessoas que são verdadeiras escravas umas das outras, na ânsia e na tentativa de serem amadas e aceitas, de serem vistas, de serem notadas. Bom, e Lia, com Lia não foi diferente. Uma pessoa que tem uma fissura da rejeição, ela vai tentar de tudo para conseguir essa aprovação, mas ela não consegue. Porque quem ama, gente, ama. Não existe uma razão. Tem um ditado que diz: se você sabe por que ama, é porque você não ama. Né? Porque o amor ele tem a ver com aquilo que a pessoa é e não com aquilo que ela pode fazer por você. Né? Ela pode te dar 10 filhos, 20 carros, 30 casas. Se você existem vários relacionamentos, né, que se dão por interesse. E aí você pensa, essa pessoa ama a outra? Não, não ama. Porque o amor tem a ver com o casamento entre a nossa psique e a psique de outra pessoa. Quando a gente olha para alguém, né, seja uma amizade, ou seja, você conhece alguém e fala, nossa, mas fulano é tão legal, né?
Você conhece um amor e pensa, nossa, fulano é tão maravilhoso. A pessoa que está de fora fala, meu Deus, essa pessoa está doida. Mas não é, porque o comportamento, a linguagem corporal, enfim, tudo influi para que a gente goste de alguém, se aproxime de alguém. Isso não tem nada a ver com o que a pessoa possa fazer por você, mas tem a ver com aquilo que a pessoa é, né? Infelizmente, Jacó não se apaixonou por Lia, se apaixonou por Raquel, né? E não significa que Lia fosse feia, significa que não bateu, não é? Não é culpa dela isso, né? Eu acho que o grande problema aqui nessa história não foi nem Lia, nem Raquel, nem Jacó, foi Labão, né? Que não acreditou que sua filha verdadeiramente pudesse ser amada, talvez porque também não a amasse e não a admirasse o suficiente, né? É uma possibilidade. E quando um pai não ama o seu filho, não admira o seu filho, não deixa isso claro, isso causa grandes problemas. O segundo filho de Lia, quando ela percebe que um filho não vai fazer com que Jacó se apaixone por ela, quando a gente percebe que a gente faz de tudo por uma pessoa e ela não vai nos amar, ela não nos ama, ela não nos enxerga, né, com esses olhos, por mais que você seja uma pessoa muito boa, muito maravilhosa, muito incrível, um homem perfeito, uma mulher perfeita, você não consegue essa aceitação, você sente uma grande frustração. E o segundo filho de Lia é o segundo filho de Lia é o Simeão. Né? O Simeão ele tem a ver com aborrecimento. Ela fala assim, esse filho, porque eu estive muito aborrecida, porque eu estive muito triste, porque eu estou me sentindo rejeitada, porque eu estou me sentindo ferida, porque eu percebi que nada do que eu faça vai fazer essa pessoa me amar. Gente, existem filhos que dedicam as suas vidas inteiras tentando conquistar o amor de seus pais, a aceitação de seus pais, a admiração de seus pais. Existem mulheres que vivem um casamento inteiro de anos tentando conquistar a admiração desse marido. Existem maridos que vivem relações inteiras tentando conquistar a admiração dessa mulher. Né? Como que essa fissura do abandono nos aprisiona e ao mesmo tempo nos angustia? E aí Lia fala, olha o filho da minha angústia, olha o filho da minha tristeza, olha o filho do resultado da minha rejeição, da minha desesperança. Simão, né? Simão quer dizer aquele que me ouve. É como se fosse um clamor mesmo, é como se a gente, na fissura da rejeição, fizesse assim, por favor, me escute, por favor, me ouça, por favor, me veja, por favor, me note, por favor, veja tudo que eu faço por você, veja como eu amo você, veja como eu cuido de você, veja tudo que eu faço por você, mas não adianta, né? Como eu disse, não é pelo que você faz e pelo que você é. E, bem, e ela nessa desesperança, ela gera Simeão, né? E por incrível que pareça, Simeão é um menino rancoroso, é um menino ressentido. Ele sente muita raiva de José, ele junto com os outros irmãos, eles planejam, né, matar José. Então, assim, a rejeição, ela causa, a angústia da rejeição provoca certa raiva na gente, não é? E aí, por fim, Lia não consegue o amor de Jacó, então ela parte para um terceiro filho. Que filho é esse? Levi. Né? Levi, ele nasce de um aborrecimento, de uma angústia, de uma tristeza, de um sentimento de rejeição. O nome Levi significa clamor por união, clamor por pertencimento. Então ela se sente extremamente rejeitada, é projetado aí a rejeição que ela viveu com o pai, então ela tem um pai que a rejeita e agora ela tem um marido que a rejeita, e gente, é sempre assim. Se você tem um pai que é ausente, você vai procurar um marido ausente.
Se você tem um pai que te rejeita, você vai tender a se apaixonar por pessoas que te rejeitem, porque a gente sempre repete os ciclos da nossa vida e com Lia não foi diferente. Pois bem, e aí nasce Levi. Levi, ele vem dessa necessidade de pertencer, dessa necessidade de, agora eu não quero o amor todo, mas eu quero pelo menos um pedaço, eu quero só alguma coisa, eu quero pelo menos um afeto, eu quero fazer parte dessa família, eu quero ter parte do amor desse marido. Eu quero me sentir algo. Acho muito interessante que a pessoa que tem uma fissura de rejeição, ela não se sente pertencente a lugar nenhum. Ela se sente extremamente deslocada todo o tempo. Ela sente que o lugar que ela está não cabe ela. Ela sente que o tempo todo ela está incomodando. Ela sente que o tempo todo ela precisa fazer algo para estar naquele lugar. Uma pessoa com fissura de rejeição, ela se sente deslocada dela mesma. E por ela ser deslocada dela mesma, ela não se sente acolhida em ambiente nenhum. Né? Ela sente que ela não pertence a nada porque ela não pertence a ela mesma. Então, ela não pertence também a lugar nenhum. E aí, por fim, o grande pulo de Lia, que eu acho que foi a cura dela, a cura da rejeição dela, é que ela tem o quarto filho. E agora ela não pede aceitação como ela fez com Rubens. Ela não pede que a vejam, que a notem, como ela fez com Simeão. Ela não pede pertencimento como ela fez com Davi. Ela dá graças a Deus por ela. Ela dá graças a Deus por ela poder gerar. Ela dá graças a Deus por ela ser ela. Ela gera um filho. Olha o versículo que lindo, eu vou ler para vocês. Ó. E concebeu outra vez e teve um filho, dizendo: desta vez louvarei ao Senhor. Por isso chamou o seu nome de Judá, e cessou de ter filhos. Então, quando ela entendeu que a vida dela precisa ter valor, que a vida dela precisa ser comemorada, quando ela percebeu que a existência dela precisava ser comemorada, que Deus tinha dado a ela vida, Deus tinha dado a ela a oportunidade de gerar, que até então Raquel ainda não tinha tido a oportunidade de gerar. Mas enquanto ela entendeu que Deus tinha dado a ela a fertilidade, a vida, a beleza, a paz, a bênção, a graça, quando ela entendeu o seu valor, ela rendeu graças a Deus e adorou a Deus com esse filho. Perceba que os três outros filhos, ela gerou ele motivado ou motivada pelo amor de Jacó. Mas o quarto filho ela fez motivada em agradar a Deus. Ela fez por ela mesma, ela fez por Deus, ela fez por suas próprias motivações. E quando ela entendeu que a vida dela também era um plano de Deus, quando ela entendeu que ela também fazia parte do plano de Deus, ela não precisava fazer parte dos planos do seu pai, ela não precisava fazer parte dos planos de Jacó. Quando ela entendeu que ela precisava fazer parte dos planos de Deus, ela se encontrou, ela se achou. Ela compreendeu que ali ela estava gerando dentro dela, ela estava criando, ela estava tendo a oportunidade, porque a gente venhamos e convenhamos. A geração de Jesus não veio de Raquel, veio de Lia. Não importa se você está nos planos futuros de alguém. O que importa é você estar nos planos de Deus. Tá? Isso é que importa. E não era a Raquel. A Raquel poderia ser a preferida de Jacó, mas Lia era a preferida de Deus. A prova disso foi que ela gerou tanto Levi, né, que foi da descendência de Levi que foram gerados todos os sacerdotes de Israel, e também gerou Judá, que é da descendência de Judá, que veio os homens mais poderosos do povo de Israel. Davi era da tribo de Judá.
Salomão era da tribo de Judá. Jesus foi da tribo de Judá. Então, Lia poderia ter sido rejeitada por Labão, poderia ter sido rejeitada por Jacó, mas ela não foi rejeitada por Deus, pelo contrário. Ela foi escolhida por Deus para gerar Levi e para gerar Jacó, não, para gerar Levi e para gerar Judá, que gerou Jesus. Bom, agora eu queria falar um pouquinho de Levi. Né? Levi, ele tem um traço que eu acho muito interessante. Levi, ele veio de uma necessidade de pertencimento de sua mãe. E uma pessoa, quando ela tem uma necessidade de pertencimento, quando ela acha o lugar, gente, geralmente uma pessoa com transtorno borderline é uma pessoa que sofreu uma insegurança muito grande na infância. E essas pessoas que têm esse transtorno de personalidade borderline são pessoas que quando amam, amam pra caramba. São pessoas que quando se entregam pra caramba. Sabe? São pessoas que quando sentem, sentem muito. São pessoas que quando acham alguém que as ame, elas são capazes de morrer e de viver por causa dessas pessoas. E não me espanta Deus ter chamado a tribo de Levi, por ter colocado na mão de Levi alguém que foi forjado nesse caráter da rejeição do pertencimento. Acho interessante também a prova de que Levi era um homem border, né? Um homem intenso, é que quando Diná foi estuprada pelo príncipe de Siquém, né? O príncipe de Siquém olhou Diná, gostou dela e a possuiu forçadamente. Diná foi falar com Levi e foi falar com Simeão. Eles juntaram, gente, eles sozinhos fizeram uma destruição em massa. Assim é a pessoa que tem essa necessidade de pertencimento. E quando essas pessoas, quando elas amam, elas protegem a ferro e fogo. E quando Levi, esse homem forjado na fissura do pertencimento, quando esse homem machuca essa irmã que talvez ele gostasse muito, ele fica com uma fúria tão grande que ele vai atrás desse príncipe, ele mata o príncipe, ele mata os seguranças desse príncipe, ele faz uma catástrofe, né? Isso é uma pessoa que quando não tem o seu lugar de pertencimento, quando ela encontra esse pertencimento em Deus, ninguém para essa pessoa. Quando essa pessoa encontra o amor em Jesus, ela não larga. Sabe? Quando ela encontra o acolhimento do Pai que é eterno, quando ela alinha essa espiritualidade, quando ela encontra nessa espiritualidade esse pertencimento, gente, ninguém para essa pessoa. Sabe? Então, assim, Levi, apesar de ter sido o filho amaldiçoado de Jacó, olha isso, gente. Levi foi rejeitado por Jacó, porque Jacó ficou muito chateado com Levi, porque Levi, junto com Simeão, foi lá e, enfim, né, destruiu, perturbou os acordos, né, porque é importante que os vizinhos tenham acordos. Então, Levi, quando mata o filho, né, de Siquém, ele perturba esse acordo, trazendo grandes prejuízos para Jacó. Jacó fica com muita raiva de Levi. Jacó não entende que Levi estava fazendo isso para proteger a sua irmã, porque aquele que é rejeitado, quando ele ama de verdade. Então, Jacó não entende isso e amaldiçoa Levi. E deserda ele, diz, você não vai ter terra nenhuma, você vai ser um deserdado, porque a sua ira ninguém controla. A sua ira ninguém dá conta. Só que o que Jacó não sabe é que essas pessoas muito intensas, a raiva delas não dá para controlar, mas o amor também não.
Então elas se dedicam muito, elas amam muito, e elas defendem muito, e elas sentem muita raiva e muito ciúme também, né? Uma pessoa, para amar uma pessoa intensa, para se colocar nesse lugar de pertencimento que caiba essa pessoa intensa, gente, tem que ter muita paciência e muita terapia, né? É desafiador, mas é muito bom, né? É muito bom ter alguém do seu lado que se entregue, né? É um presente, é uma dádiva, né? E Levi foi essa dádiva, Levi foi esse presente que Deus soube aproveitar muito bem. Quando colocou na mão dele uma das missões mais importantes do povo de Israel. Foi a descendência de Levi que gerou os sacerdotes. Foi a descendência de Levi que aproximou o povo de Deus durante muitos anos. Foi a descendência de Levi que cuidou das coisas de Deus, do templo, dos assuntos de Deus. A tribo de Levi foi a escolhida. Aí voltamos de novo. Não importa se você é rejeitado pelo seu pai. Não importa se você é rejeitado pela sua mãe. Se você é escolhido por Deus, é o que importa, né? Então, assim, Levi e a tribo de Levi, a descendência de Levi, foi escolhida para uma grande missão, né? Eu acredito que, nesse contexto, vendo esse padrão, a rejeição. Davi foi rejeitado. Lia foi rejeitado. Levi foi rejeitado. José foi rejeitado. Se você for bem, a maioria dos heróis bíblicos, todos eles passaram pela rejeição. Por quê? Porque a rejeição nos dá empenho. A rejeição, uma vez curada, uma vez aceita, uma vez manejada, ela nos dá força, ela nos dá empenho, ela nos dá vontade, ela nos dá compromisso. É uma pessoa que ela viveu a rejeição, quando ela é curada, gente, é uma potência na mão de Deus. O abandono, ele não é o fim, ele é o começo de um caminho, é o começo de uma trajetória, né? É o começo, é, a empatia. Gente, uma pessoa que sofreu a rejeição, ela é incapaz de rejeitar uma pessoa. Uma pessoa que sofreu a rejeição, ela é incapaz de maltratar uma pessoa. Uma pessoa que recebeu rejeição, ela é incapaz de não dar atenção a alguém que precise. São pessoas altamente empáticas, são pessoas que são voltadas às necessidades de terceiros, são pessoas que têm habilidades, que têm características de ego lindas, só precisam ser manejadas para não ser um exagero. Mas são pessoas maravilhosas, né? Eu não me admira que Deus tenha usado os rejeitados, né? Tem um versículo de Paulo que eu gosto muito. Ele diz o seguinte: eu chamei as coisas tolas desse mundo para confundir as sábias. E eu usei as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. E aí eu poderia completar assim: e eu escolhi o que ninguém escolheu. Eu acolhi o que todo mundo rejeitou. Essa é a característica de Deus e eu creio muito nisso, né? Bom, agora a gente já falou de Bíblia e agora a gente vai falar de terapia. Existe uma terapia que eu gosto muito, que é a terapia cognitivo-comportamental de terceira geração, que é a ACT, né? Que é a terapia de aceitação e compromisso. E essa terapia de aceitação e compromisso, e eu acho muito legal porque Lia começa a sua cura interior quando ela se aceita. E a ACT, ela começa dessa forma também. Primeiro a gente leva o paciente a se aceitar. Quem você é? Sem julgamento. Quem você é? Quais seus defeitos, quais suas qualidades, quais as suas dificuldades, quais as suas habilidades. Se olha no espelho, converse com você, pense em você, se veja, sabe? Lia, ela teve Rúben, a tentativa de querer que Jacó a amasse. O que a gente faz na ACT é se ame.
Se olhe, se aceite, não é? Se acolha, se pertença. Então, cada filho desse de Lia tem muito a ver com os exercícios que a gente passa dentro da terapia de aceitação e compromisso. Tá? A segunda, o segundo passo, o primeiro passo para curar essa ferida de rejeição é se aceitar, se amar, se olhar, se pertencer, parar de olhar para o outro, parar de querer agradar o outro, parar de querer ser amado pelo outro, parar de querer ser aceito pelo outro. É se aceitar, se amar, se acolher. O segundo é a difusão. Ah, o que é a difusão? Difusão é quando a gente começa a questionar os pensamentos de rejeição desse paciente. É a segunda fase. Você é realmente feia? Ou é seu pai que disse que você é feia, Lia? Será que você é realmente digna de rejeição, Lia? Ou é Jacó que ama a Raquel e não prestou atenção em você, Lia? Será que de fato, Lia, você não merece amor? Isso é algo da sua cabeça, algo que foi construído, ou é algo presente? Olha para o lado. Será que realmente ninguém te ama? Será que ninguém, Lia, te admira? Será que ninguém, Lia, realmente gosta de você? Então, mais ou menos isso que a gente faz. Ai, porque ninguém me ama, será? Ai, ninguém me admira, será? E a gente começa, ó, pensa um pouquinho comigo, vamos lá. E a gente começa a olhar e a pessoa começa a perceber que existem pessoas que gostam dela, pessoas que se importam com ela, pessoas que admiram ela, só que ela está tão fissurada em agradar quem não quer ela, quem não honra ela, que não gosta dela, que não gosta dele. Ele está tão fissurado em chamar a atenção de quem não quer, ele está tão preso nessa fissura do ter que conquistar, que ele não percebe ao lado as pessoas que ele ou ela já conquistaram. Pessoas que gostam, que admiram, que aceitam, que gostam de estar perto, que gostam de estar junto. Às vezes a gente fica pensando no amigo que a gente perdeu. Só que a gente precisa também aceitar os amigos que a gente mantém. E esses é que merecem a nossa atenção. E então a difusão ela faz isso. Ela leva o paciente a separar aquilo que de fato é só pensamento, que está só na nossa cabeça do rejeitado, e aquilo que é real, aquilo que é presente. A gente leva o paciente a parar de olhar um pouco para a sua dor e olhar um pouquinho mais para fora, para ver o que de fato está acontecendo. Jogar essa consciência no presente e não no passado da rejeição. Tá certo? A terceira etapa do ACT é o self. E eu acho esse exercício o mais brilhante de todos. Tá? Você pode fazer na sua casa. Bom, você vai vivendo a sua vida, tá? Isso é a self, né? O resgate do self, que a gente chama. Né? Você vai vivendo a sua vida. E aí, dentro da sua vida, você vai perceber aquilo que é sua motivação, você está fazendo porque você precisa ou porque você quer, ou se você está fazendo aquilo por uma motivação de outro. Vou dar um exemplo. Acordei 6:30 da manhã. Acordei porque eu acordo cedo, porque eu coloco a minha filha para a escola e também porque eu me arrumo para ir para o trabalho. A pergunta é, eu estou acordando mais cedo por causa da minha filha ou estou acordando cedo por minha causa? Eu acordo cedo por minha causa, porque eu gosto de tomar café, eu gosto de vestir minha roupa com calma. Então perceba que eu não estou acordando cedo por causa da minha filha, eu estou acordando cedo por minha causa. Tá? Mas poderia ser por causa dela. Exemplo, cheguei no trabalho, tenho que fazer janta. Eu estou fazendo janta para quem? Para mim, porque eu quero comer a minha comida, porque eu estou com fome, ou porque eu estou fazendo comida para o marido, para o filho. E aí, toda a sua rotina, ela precisa ser analisada nesse prisma. Estou fazendo por causa de quê? Ou estou fazendo por causa de quem? Se esse quem não for você, na maioria das suas ações do dia, tem alguma coisa errada. É claro que não dá para viver 100%
de acordo com a minha motivação, né? E existem algumas motivações que podem transpassar o outro. Vou dar um exemplo. Isso acontece muito com mãe, né? A gente, quando vê a alegria do filho, a gente se motiva. A gente se motiva porque a gente quer ver a alegria do filho. Isso não é problema. O que não pode acontecer na maioria da minha rotina é eu sempre estar fazendo tudo em virtude dos outros. Porque eu estou arrumando casa, porque meu marido não gosta de casa bagunçada. Porque eu estou indo trabalhar, porque o meu patrão disse que lá eu sou indispensável. Porque eu estou fazendo janta, porque meu filho não come essa comida. E é sempre por causa dos outros. É sempre por causa dos outros e nunca por causa de você. Então, na terapia em ACT, a gente vai ensinar o paciente a começar a buscar as próprias motivações. Aquilo que ele quer para o seu self. Aquilo que o nutre. A grande motivação da sua vida precisa ser você. Não pode ser outra pessoa. E Lia, foi aí que a Lia instalou. Foi aí que a Lia entendeu, opa, eu não tenho que gerar filhos para agradar Jacó. Eu tenho que gerar filhos porque fui chamada por Deus para isso. Eu tenho que gerar filhos porque amo ser mãe. Porque serão meus companheiros, meus amigos, enfim, porque amo criança. Na verdade, tudo que a gente faz precisa ser para a nossa motivação. Claro que nem sempre é possível, mas a maioria da nossa rotina precisa ser para saciar a nossa motivação. Precisa ser impulsionada pelo objetivo de nós mesmos, certo? E aí, por fim, o último, né, a última etapa da terapia, que é o compromisso. Gente, eu preciso ter um compromisso comigo. Porque eu me agrado 15% do meu dia. Os outros 85% eu fico querendo agradar os outros. Eu preciso me comprometer com isso. Em que sentido? No sentido de não mais viver em função dos outros. Porque eu vivo me estourando, eu vivo me arrebentando para agradar as pessoas. Eu preciso me comprometer comigo. Eu preciso me comprometer com o meu descanso. Eu preciso me comprometer com a minha saúde mental. Eu preciso me comprometer comigo para não viver em ambientes tóxicos e abusivos. Eu preciso me comprometer em peneirar as amizades que me fazem mal. Então, a gente vai traçando para o paciente pequenos compromissos. Olha, você vai começar a ir para a academia, isso é um cuidado. Você vai começar a pagar a sua terapia, isso é um cuidado. Você vai comprar, pelo menos um mês, você vai comprar uma blusa para você. Isso é cuidado. Você precisa se comprometer com a sua felicidade. Você precisa se comprometer com o seu desenvolvimento. Você precisa se desenvolver, você precisa se comprometer em se fazer bem, né? E aí, gente, eu vou encerrar essa live, que ficou enorme, né? O microfone está funcionando hoje, botei ele para carregar. E eu vou encerrar a live com esse texto, né? De Lia, dizendo assim: dessa vez eu te louvarei. Dessa vez eu serei grata pelo que eu sou. Dessa vez eu vou honrar o Espírito que há em mim. Dessa vez eu vou me fazer feliz. Dessa vez eu vou não mais viver a rejeição dos outros, mas vou viver me amando, me aceitando, me acolhendo, me olhando, me notando e me fazendo feliz. Então é isso, fiquem com Deus, a paz do Senhor Jesus. Adorei os coraçõezinhos, Maria. Beijo, beijo e tchau. Amém, querido. Amém. Paz.